Sejam bem-vindos a mais um estudo do canal Em Busca da Verdade. Abordaremos uma série de vários capítulos, a verdade sobre a ressurreição. Tenho percebido que este é um tema, embora que muito falado, mas pouco compreendido por toda a cristandade. As pessoas não compreendem a grande verdade por trás da grande promessa da ressurreição. E as pessoas nem sabem o que é uma pessoa ressuscitada. As pessoas não sabem como ressuscitarão os salvos. Muitos dizem que isso é um mistério. Porém, a Bíblia revela ou não revela como será a ressurreição? Então abordaremos uma série de vários capítulos esse tema muito importante e que há um grande conflito envolvendo esse tema. Começamos aqui com o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos aqui uma grande maldição que repousa sobre a humanidade, que fala que o salário do pecado é a morte. Isso realmente é uma maldição que recai sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta. O ser humano não foi criado para enfrentar a morte. Porém, o que causou o aparecimento da morte entre os seres vivos foi o pecado do homem. Agora, o primeiro homem a pecar, a Bíblia conta que foi Adão, junto com a sua esposa Eva. Esses foram o primeiro casal a pecarem. E o que nós temos a ver com isso? Diz a Bíblia também no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Está escrito: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O primeiro casal, ao pecarem e ao terem filhos, eles, como pecadores, deixava agora uma herança agora sobre os seus filhos, a herança do pecado. Dessa maneira que a morte passou a todos os seres humanos. Embora não pecaram à semelhança de Adão, mas são descendentes de Adão. E assim como os filhos já nasciam, se não houvesse pecado, já nasciam com os benefícios de todo aquele paraíso, de todo a imortalidade, de tudo que há de bom, pela herança de nascer de pais salvos, quando o pecado entrou da mesma maneira, o que eles tinham agora conseguido através do pecado, também passa como herança para os seres humanos. A Bíblia fala sobre ressurreição, a grande perda do homem por causa do pecado, entre várias coisas, a maior delas é a morte. E com essa grande perda, há uma promessa de ressurreição. E a grande pergunta é: quantos ressuscitarão? Só os bons? Ou todas as pessoas ressuscitarão? Vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, verso 28. Está escrito: Não fiquem admirados com isso, porque vem a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. A Bíblia garante aqui, nesse verso 28, que todos os mortos que estão nos túmulos. A Bíblia garante que os mortos estão nos túmulos. A Bíblia diz que eles ouvirão a voz do Filho, a voz do Senhor Jesus, e sairão dos túmulos. A grande cristandade hoje tem um grande problema em pensar que quem morre já vai para um lugar específico no paraíso. Porém, a palavra de Deus fala que eles se acham nos túmulos, ouvirão a voz do Filho, a voz do Senhor Jesus, e sairão dos túmulos. Mas a Bíblia garante que são todos, não apenas um grupo de pessoas. E de onde eles sairão? Dos túmulos. Verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia garante aqui que haverá ressuscitados
e ressuscitarão para estar com o Senhor Jesus, para a ressurreição da vida eterna. Porém, alguns ressuscitarão para receber a condenação. Esse texto entra em grande conflito quando as pessoas falam que quem morre ou já vai para o paraíso, ou então vai para um lugar de punição, um purgatório ou um inferno, pois a Bíblia fala que para poder ir para uma condenação ou para uma vida eterna, primeiro ele vai ter que ressuscitar. E vale lembrar que a promessa da ressurreição é nada mais, nada menos que o inverso da maldição da morte que entrou sobre os seres humanos. Assim como a morte entrou por causa do pecado, por causa da salvação de Jesus, a morte vai ser retirada, o ser humano vai ganhar de volta a vida. Sendo que a promessa da ressurreição é nada mais, nada menos do que você ganhar de volta aquilo que você perdeu por causa do pecado. Agora, você sabia que nem todos querem ser ressuscitados, se tivesse uma oportunidade de escolher? Como assim? Nem todos querem ser ressuscitados? Como nós já vimos, alguns ressuscitarão para a condenação. E quem é que quer ser ressuscitado simplesmente para ser condenado? O livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 16, está escrito uma cena surpreendente. A cena justamente em que os ímpios ressuscitarão e vão ficar totalmente aterrorizados por ver a cena diante deles. Apocalipse 6,16 está escrito: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Que cena impressionante! Aqui falam que eles vão desejar a morte do que presenciar, contemplar a face do Senhor. Eles desejam a morte ao invés da ressurreição. O verso 17: Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem pode sobreviver a ele? Algumas traduções dizem quem pode se suster, quem pode se manter de pé. Na verdade, um grupo se manterá de pé, os salvos se manterão de pé. Mas um grupo vão querer fugir da presença do Senhor, vão desejar não estarem vivos para ver o Senhor entre as nuvens do céu para julgar toda a humanidade. A Bíblia afirma que, João 5,28, lembrando, todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos, sem exceção de nenhum. Sendo assim, o que é uma ressurreição? Vamos colocar aqui 6 questões para serem respondidas à luz das Escrituras. Ou melhor, 5. A 6ª vai ficar para você mesmo pensar e avaliar. A primeira pergunta é uma ressurreição em corpo ou espírito? A promessa da ressurreição, a primeira pergunta quer abordar isso. É uma promessa que essa ressurreição será de um corpo com vida, uma ressurreição de um corpo com vida, ou será uma ressurreição onde aparecerá simplesmente um espírito? Vamos tentar responder primeiramente esta questão. Como nós já vimos em João 5,28, a promessa é que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Ora, o que se acha no túmulo, nós sabemos que uma pessoa, quando morre, ela é sepultada num túmulo. E a promessa é que o que está no túmulo vai ser levantado novamente por causa da voz do Filho do Homem. Vale lembrar a experiência de um personagem bíblico chamado Lázaro, onde Jesus, após esse homem já ter sido sepultado 4 dias, o seu corpo já fedia, já estava em putrefação. E Jesus manda remover a pedra e diz assim: Lázaro, sai para fora. E aquele homem, todo enfaixado, ali todo já em estado deplorável, aquele homem é ressuscitado. E ressurreição foi, ele saiu do túmulo vivo. E a Bíblia garante em João 5,28, sairão dos túmulos. Deuteronômio 34, verso 7, mostra um caso impressionante de um personagem bíblico que foi ressuscitado, o caso de Moisés, personagem do Antigo Testamento. Deuteronômio 34, verso 7 está escrito:
era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. A Bíblia garante que Moisés morreu. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, esse Judas não é o Iscariotes, é um outro Judas. Judas, na época de Jesus, era um nome bem comum. O verso 9 está escrito: nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Eu vou parar a leitura por aqui e vamos observar que houve aqui uma batalha, houve uma disputa, uma discussão a respeito de um corpo. Não foi a respeito de um espírito ou de uma alma. Quem estava aqui em cena nessa batalha? O arcanjo Miguel e do outro lado o diabo. E eles queriam ali decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. O diabo, por sua vez, ele só quer a destruição do ser humano. E, logicamente, ele queria que se cumprisse ali no corpo de Moisés, que o salário do pecado é a morte. Esse homem tem que permanecer morto e sepultado. O único que fica feliz com a morte de uma pessoa, normalmente, é o próprio inimigo de Deus. Se bem que para aquele que morre salvo, para Deus, aquela pessoa é como se estivesse simplesmente descansando, dormindo, porque em breve essa pessoa vai levantar novamente. Então, como pode haver uma disputa a respeito do corpo? Para quem é espírita, quando uma pessoa morre, na crença dele, o corpo para eles não vale nada. O espírito sobe para Deus e pronto. Ou vai para algum outro lugar, não sei como eles creem. Mas, para quem não é espírita, quando uma pessoa morre, também o corpo não vale nada, ele vai ser ali sepultado, né? Embora há um sentimento de apego ali, porque ali é a imagem daquela pessoa que convivia, mas o corpo não aproveita para nada, todos vão ter que ir para o túmulo. Então, por que houve uma disputa a respeito de um corpo? Isso é intrigante, mas nós vamos notar na Bíblia que todas as vezes que aparece a figura do arcanjo, sempre há um fato muito interessante. Todas as vezes que aparece a figura do arcanjo, na maioria das vezes, há uma restauração da vida, há uma ressurreição. Como nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vemos aqui nesse texto a figura do arcanjo e a promessa da ressurreição. Logicamente, se houve uma batalha a respeito do corpo de Moisés, a respeito do corpo, e entra a figura do arcanjo, aonde quando aparece a figura do arcanjo, também aparece a promessa da ressurreição, o que aconteceu com Moisés? Logicamente que o arcanjo não perdeu a batalha, e o que aconteceu com Moisés foi o mesmo que acontece aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. A diferença é que a promessa para os salvos é que a ressurreição será apenas no dia da volta de Jesus. O caso de Moisés foi um caso especial, onde Moisés é como uma amostra, é como uma espécie de primícias para Deus, um exemplo daqueles que vão ser salvos. O arcanjo ressuscitou o corpo ou o espírito? É a pergunta. A Bíblia diz que houve uma ressurreição e houve uma disputa do corpo, como diz Judas 1,9. Não foi espírito, não foi alma, foi corpo. A palavra alma na Bíblia tem um outro significado que nós vamos ver na sequência dos estudos, e por enquanto não vamos comentar aqui sobre alma, mas houve uma disputa a respeito de um corpo, e o próprio livro de Deuteronômio ainda fala que o corpo de Moisés não foi achado o lugar da sua sepultura. Isso mostra exatamente que o corpo não permaneceu na sepultura. Agora vamos tentar responder as 3 perguntas seguintes, que é a segunda: há lembrança do passado? Ou seja, quando uma pessoa ressuscita, ou quando a pessoa ressuscitar, ele vai lembrar daquilo que ele já viveu ou não? Terceira pergunta: onde essa pessoa estava antes da ressurreição? Quarta pergunta: ressuscitado come?
Será que o ressuscitado ele come, ele bebe? Será que ele vai ter suas funções vitais normais, como eram antes? Muito bem, então vamos ver aqui o que diz o livro de Lucas, capítulo 24, verso 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Esse verso narra o momento em que, momentos depois da ressurreição de Jesus, ele foi e se apresentou-se perante os discípulos. O verso 37. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Nós vemos que esse medo de espíritos é algo bem comum até entre os personagens do passado. Vejam que nesse tempo aqui era comum entre eles terem medo de espíritos. Verso 38. Ele, porém, no caso Jesus, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Verso 39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes, como percebeis que eu tenho. Aqui Jesus, ele quebra esse medo e ele mostra: veja minhas mãos, vejam meus pés. E o que é que tinha nas mãos e nos pés de Jesus? Ora, Jesus, quando foi pregado na cruz, as mãos deles e os pés foram transpassados, foram feridos. E onde é que estavam as feridas de Jesus? Será que sumiram na ressurreição? Com certeza não sumiram. Nas continuações dos versos, nós fôssemos ver todos os detalhes, nós íamos ver. E Jesus também diz assim: vede o meu lado. Jesus também foi transpassado entre as costelas por uma lança, e essas cicatrizes ainda acompanhavam Jesus após a ressurreição, pois foi uma ressurreição em corpo. É importante dizer que, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Bem antes da ressurreição, bem antes da crucifixão, houve uma cena em que Jesus andou sobre o mar. E mais uma vez, o medo daquelas pessoas daquela época, o medo daqueles discípulos daquela época, afloraram como tendo medo de fantasma. E nunca se teve tanto medo de fantasma como em nossos dias. As pessoas hoje tudo atribuem a fantasmas. E aqui também narra que, mesmo Jesus estando vivo aqui nessa cena, mesmo ele ainda nem tendo morrido e ressuscitado, pela cena que eles viram, eles achavam que Jesus era um fantasma. E quando Jesus se apresentou no meio deles, Jesus tinha todo o poder ali na mão. Ele não precisava andar grandes distâncias. Ele poderia simplesmente aparecer no lugar e já aparecer em outro lugar, pois ele tem um poder com certeza de se movimentar num abrir e fechar de olhos para onde ele quiser, sem ser um fantasma. Lucas 24:40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Capítulo 24 de Lucas, verso 41 ainda diz: Não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? E agora nós vamos responder mais uma das perguntas que nós fizemos. Um ressuscitado ele come? Ele tem suas funções vitais restauradas? Jesus mesmo queria pôr eles à prova agora, que eles estavam pensando ver um espírito. E Jesus pergunta se tinha alguma coisa que comer. Verso 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E para a surpresa de todos, verso 43. O qual ele tomou e comeu diante deles. Meus irmãos e minhas irmãs, um ressuscitado come. O próprio Senhor Jesus, que é o maior de todos e será o maior de todos os ressuscitados, ele também comeu. Há uma promessa na Bíblia que todos os salvos participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Jesus prometeu também que haveria um momento especial em que ele beberia ali o vinho e o pão no reino de Deus junto com os discípulos. E a Bíblia garante que ele, quando ressuscitou, comeu. E a Bíblia ainda fala em Atos 1, que Jesus virá da mesma forma como subiu. Logicamente, Jesus não abandonou o seu corpo no túmulo e também
na sua vinda, ele não abandonará em lugar algum seu corpo, ele estará no seu corpo para todo sempre. Aliás, o sacrifício de Jesus foi bem maior do que nós pensamos. Quando Jesus assumiu um corpo humano, ele para sempre se colocou aí na condição de ser um ser humano, embora um ser humano superior, com certeza. Ele é o próprio Filho de Deus, o príncipe do céu, mas ele sempre estará em corpo. Respondendo a nossa pergunta, há lembrança do passado? Com certeza, Jesus voltou aos discípulos e falou com eles. A terceira pergunta, onde ele estava antes da ressurreição? A Bíblia fala que ele estava no túmulo. E quando Jesus ressuscita, diz aqui no livro de João, capítulo 20, verso 17. Disse-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Nesse verso aqui ele encontra com uma mulher que o foi encontrar no sepulcro, mas no entanto encontrou ele ressuscitado, e ela jogou os seus pés dele e o queria tocá-lo. Porém Jesus fala, não toque-me, porque eu ainda não subi para o meu Pai. O tempo em que Jesus permaneceu na sepultura, ele fala, ainda não subi para o meu Pai. Então, Jesus permaneceu no túmulo, porque também a Bíblia garante isso em Gênesis, capítulo 3, verso 19. O que acontece com o morto? Está escrito, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. A quarta pergunta indagava se ressuscitado come, se suas funções vitais são restauradas. E nós vimos que Jesus comeu diante deles. A quinta pergunta, como o ressuscitado subirá para o céu? Essa pergunta indaga com relação a se ele voará por si só, se simplesmente no abrir e fechar de olhos ele sumirá daqui e já aparecerá no céu, ou se alguém ou anjos o levarão pelas mãos, pois anjos têm asas e o ser humano não tem asa, quanto mais ressuscitado, porque ele voltou a viver novamente como era. Nós vamos ver agora Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, todas as nações, se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A Bíblia fala que os anjos ajuntarão os escolhidos. Os anjos têm asas. Eles ajuntarão. A palavra arrebatado é semelhante, posso dar um exemplo, quando você tem algo na mão e eu venho e arrebato da sua mão. Arrebatado é levado por outro, não é por si só. E o ser humano será arrebatado ou levado pelos anjos. Em Tessalonicenses, como nós já lemos, capítulo 4, verso 16, fala em arrebatamento. E alguns dizem que é abrir e fechar de olhos, mas não está escrito isso. Abrir e fechar de olhos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante, abrir e fechar de olhos será esse corpo mortal, será revestido de uma imortalidade. Mas o arrebatamento em si haverá clamor de trombetas, os salvos verão o Senhor Jesus voltando sobre as nuvens, Apocalipse 1,7, todo olho verá, Mateus 24:30, como vimos aqui antes, aqui diz que até muitos lamentarão, os que vão lamentar é os que não foram salvos. Então será visível, será audível, haverá som e será totalmente real e não no abrir e fechar de olhos, porém visível, como nós lemos em Apocalipse 16. Muitos vão se esconder, vão querer correr e não vão querer olhar para o Senhor entre as nuvens do céu. Então, vamos agora deixar uma indagação muito importante para os nossos queridos ouvintes que acompanham o estudo. A sexta pergunta: se quem morresse salvo já subisse ao céu,
Então, que necessidade haveria de ele, o Senhor Jesus, vir ressuscitar e arrebatar? Já imaginou uma pessoa, se fosse assim, se morresse e já fosse para o paraíso, e de repente ter que vir voltar para o corpo, não seria melhor viver em espírito? Essa questão de ida para o céu em espírito, isso é uma doutrina espírita, que não tem base nas escrituras, porém as religiões hoje estão misturadas com o espiritismo, e nas religiões hoje, na verdade, estão mais para terreiro de Umbanda, estão mais para espiritismo puro, do que para ser os chamados evangélicos. Hoje, eles não seguem as escrituras. Poucos são o que leem e entendem as escrituras. A maioria só querem saber de prosperidades, gritos. Eles querem saber de tudo, menos a verdade. Você fala a verdade, ele diz, meu pastor, meu líder, meu padre, não fala, não ensina isso. E eles não querem saber o que a Bíblia ensina. Meus irmãos, ainda algumas perguntas restam, mas no próximo estudo nós vamos ver a continuação e vamos continuar respondendo aqui dentro da questão da ressurreição, todos os pontos importantes. E vamos aqui passar um pente fino sobre o tema ressurreição. Vamos fazer agora uma oração final, agradecendo ao Senhor pela essa oportunidade em que você que escuta essa gravação está sendo beneficiado. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele ilumine o teu coração e te guie pelos caminhos da verdade. Que você siga a palavra de Deus e não siga homens. Que Ele nos abençoe, a mim e a ti, para que nós possamos descobrir a verdade como está escrita e fugir dos enganos desses últimos dias. Roga ao Senhor Jesus que Ele nos conceda uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a vocês a participação e até o nosso próximo estudo em busca da verdade.